Há um momento em que a alma simplesmente não aguenta mais. Você tenta manter o controle, tenta sorrir, tenta parecer forte, mas por dentro tudo desmorona devagar. O peito aperta, o ar parece mais pesado e o coração começa a gritar o que a boca não consegue dizer. Deus, eu preciso de um milagre. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, entre a fé e o cansaço, entre a esperança e a dor. Você já orou, já acreditou, já esperou, e mesmo assim, parece que nada muda. As portas continuam fechadas, as respostas não vêm, e o silêncio de Deus soa alto demais. É o tipo de silêncio que confunde, que machuca, que faz você se perguntar se Ele ainda te ouve. Mas escute, o silêncio de Deus nunca é ausência. Às vezes, é apenas o som dele trabalhando onde você não pode ver. É o espaço entre o que acabou e o que ainda está por começar. E é nesse intervalo, nesse lugar de desespero e rendição, que os maiores milagres nascem. Você pode estar de joelhos, com as forças esgotadas, achando que chegou ao fim. Mas o fim nas mãos de Deus é sempre o começo de algo que você ainda não entende. Porque é quando tudo desaba que Ele constrói do zero. É quando a dor te paralisa que Ele começa a mover o impossível. Este vídeo não é apenas uma oração, é um encontro. Um lugar onde a sua dor encontra propósito e o seu desespero encontra consolo. Aqui, Deus não vai apenas ouvir a sua voz. Ele vai tocar o seu coração. Porque todo milagre começa assim, com um pedido simples, feito entre lágrimas e fé. Então respire fundo e deixe que esta oração te conduza ao lugar onde o impossível começa a ceder. O céu ainda está ouvindo. O tempo dele ainda está perfeito, e a história que parecia interrompida está prestes a ser reescrita, não pelo acaso, mas pelas mãos do próprio Deus. Há dores que ninguém entende, feridas que não aparecem, mas que sangram por dentro todos os dias. Você tenta seguir, mas algo em você está cansado de lutar. É como se o coração tivesse se partido em pedaços tão pequenos que nem a fé soubesse por onde começar a juntar. E ainda assim, é nesse exato lugar, o lugar do cansaço, da desistência silenciosa, que Deus escolhe agir. O coração quebrado é o solo onde os milagres germinam. Não porque o sofrimento tenha poder, mas porque é nele que o orgulho se cala e a alma se abre. Deus não precisa de perfeição para operar. Precisa apenas de verdade. E quando ele vê um coração que se rasga diante dele, sem máscaras, sem discursos, apenas com um sussurro: Senhor, me ajuda. O céu inteiro se move. Você talvez ache que a sua dor é sinal de abandono, mas na verdade é o ponto de encontro. É ali onde o chão parece ter desaparecido, que ele te alcança com as próprias mãos. É ali que o amor de Deus se mostra mais forte do que qualquer medo, mais presente do que qualquer ausência. Deus não rejeita o coração ferido. Ele não se afasta das ruínas, ele as reconstrói. E quando parece que tudo perdeu sentido, é porque ele está trocando o seu plano pelo dele. Pode ser que você não entenda agora, mas há uma lógica divina escondida naquilo que doeu. Cada lágrima que caiu foi vista. Cada noite sem sono foi contada. Nada do que você viveu se perdeu no vazio. O milagre não começa quando você conquista algo, mas quando você entrega o que sobrou. O que sobra de você é suficiente para Deus recomeçar. E ele recomeça com cuidado, costurando o invisível, curando o que ninguém soube tocar. A dor que te quebrou é a mesma que vai revelar o poder dele, porque o milagre não é sobre mudar as circunstâncias, é sobre transformar o coração que passou por elas. E talvez, sem perceber, o milagre já começou. Porque se você ainda está aqui, ouvindo estas palavras, é sinal de que o fogo não te consumiu. Deus preservou o essencial, a parte de você que ainda acredita, mesmo cansada.
É nessa chama pequena, quase apagada, que ele sopra a esperança novamente. Então, não se envergonhe das suas rachaduras. É por elas que a luz entra. O que parecia fim é o início de algo que o céu preparou em silêncio. E quando tudo for restaurado, você vai entender. O seu coração quebrado foi o altar onde o milagre começou a nascer. Há situações que nos levam ao limite. Momentos em que a fé parece pequena demais diante do tamanho do problema. É quando você faz tudo o que pode, tenta de todas as formas, mas o resultado não muda. E mesmo com o coração cansado, ainda existe uma parte em você que continua esperando. Essa parte é o espaço onde Deus entra. Deus não invade, Ele espera o momento certo. Ele não grita, Ele sussurra, Ele não chega quando tudo está no lugar. Ele chega quando tudo parece perdido. É nesse instante, quando a força acaba e a esperança vacila, que o céu se inclina para ouvir o seu clamor. E mesmo que você não perceba, ele começa a agir no invisível. Enquanto você chora, ele prepara. Enquanto você se desespera, ele alinha caminhos. Enquanto você pensa que está sozinho, ele já está transformando o cenário ao redor. Porque o milagre não acontece fora. Ele começa dentro. É quando o coração se abre completamente que o poder de Deus encontra espaço para operar. A presença de Deus é discreta, mas inconfundível. Você não vê, mas sente. Uma paz inexplicável invade o peito, uma certeza suave de que algo está prestes a mudar. Esse é o momento em que o sobrenatural toca o natural, e o que antes era impossível começa a se mover. Talvez o milagre ainda não tenha forma, talvez os olhos ainda não vejam nada. Mas Deus nunca começa algo para deixar pela metade. Ele é o Deus que termina o que promete, o que cumpre o que diz, o que transforma o caos em testemunho. E agora, Ele está entrando no impossível da sua vida, naquele lugar que você já desistiu de tentar consertar. Não importa quanto tempo passou, nem o quanto doeu. O que importa é que Deus ainda está aqui. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés é o que agora abre o caminho para você. O mesmo Deus que deu vida ao que estava morto é o que agora sopra esperança sobre o que parecia perdido. A intervenção divina não é coincidência, é cuidado. É Deus agindo no tempo perfeito, do jeito certo, na hora em que o seu coração mais precisa. E quando ele entra, o impossível perde o nome, o medo perde a voz e o milagre começa a nascer. Silencioso, mas real. Agora é o momento de parar. Deixar o mundo do lado de fora por um instante e permitir que a alma respire. A oração não é um discurso bonito nem um ritual. É um suspiro entre o coração e Deus. Um diálogo silencioso, onde o medo se transforma em entrega e o impossível começa a tomar forma. Feche os olhos, sinta o ar entrando, saindo, e com cada respiração, imagine Deus se aproximando. Não há distância entre você e Ele. A oração é a ponte invisível que liga a dor à esperança, o desespero à fé, e é por meio dela que o céu se abre. Senhor, neste momento eu te entrego tudo o que pesa, o que me aflige, o que me cansa, o que me paralisa. Entrego o que eu não consigo resolver, o que eu já tentei consertar com as minhas próprias mãos e falhei. Entrego a ansiedade que me prende, as lembranças que me machucam, o futuro que me assusta. Coloco tudo aos teus pés, porque só tu sabes o que fazer com o que me falta. Quando o meu coração vacila, me lembra que tu és a rocha que não se move. Quando o medo tenta me dominar, me envolve com a tua paz. Quando eu não entendo os teus caminhos, me ensina a confiar mesmo sem ver. Eu sei que não preciso te explicar a minha dor. Tu já a conheces, mas eu preciso te dizer, eu confio em ti, mesmo quando tudo parece desabar. Senhor, sopra sobre mim o teu espírito, restaura o que o desespero quebrou, acende novamente a chama da fé.
E se eu ainda precisar esperar, me dá paciência para confiar no teu tempo. Que a tua vontade se cumpra, mesmo que ela não se pareça com a minha. Eu creio que o teu poder é maior do que a minha limitação, que o teu amor é mais forte do que o medo, e que o teu milagre já começou, mesmo que eu ainda não veja. Eu descanso nas tuas mãos, porque nelas o impossível é apenas o começo. Enquanto eu oro, algo muda. O peso começa a sair, o ar volta a fluir, e o coração começa a se acalmar. A oração não terminou. Ela continua em cada batida do coração, em cada suspiro que sobe como incenso ao céu. Porque quando um filho fala com o pai, o céu sempre responde. E agora, nesse instante, você não está apenas orando, está abrindo o céu. Há um instante em que o coração percebe algo diferente. O ar muda, a alma se aquieta e uma presença silenciosa toma conta de tudo. É o momento em que o céu responde. Não com trovões, não com sinais grandiosos, mas com paz. Uma paz que desce devagar e preenche cada canto do ser, como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui, já comecei a agir. O milagre nem sempre chega do jeito que esperamos. Às vezes, ele começa em segredo dentro de nós. Ele começa quando a mente cansada encontra descanso, quando o medo se cala, quando o coração, antes apertado, começa a bater no ritmo da fé. É assim que Deus trabalha, em silêncio, mas com perfeição. Você pode não ver ainda, mas o movimento já começou. Portas estão sendo destravadas, caminhos sendo alinhados, respostas sendo preparadas. Cada oração que você fez está ecoando no trono de Deus, e nenhuma palavra foi em vão. Ele ouve o que os outros ignoram, ele vê o que o mundo não percebe, e o que parecia esquecido está agora no centro do plano dele. O milagre é como o amanhecer. Primeiro vem a escuridão mais densa, o silêncio mais profundo, o frio mais pesado, e então, de repente, a luz começa a surgir. Assim é com Deus. Ele trabalha nas horas em que tudo parece perdido, e quando a esperança renasce, você percebe que ele nunca saiu do seu lado. O que era impossível está mudando. O que era estéril está florescendo. E o que estava morto está voltando a viver. Não por causa da força das suas mãos, mas porque o poder dele se manifestou. É nesse instante que a alma entende que o milagre não é coincidência, é propósito. Sinta o que está acontecendo agora, a leveza, o alívio, a presença. Deus está agindo dentro de você e ao redor de você. O que te prendia já não tem o mesmo peso, o que te feriu já não tem o mesmo poder. A presença dele cura, restaura, transforma. E quando o milagre se cumpre, não há dúvidas nem explicações, há apenas gratidão. Porque o impossível se curvou diante de Deus, e o que era dor agora se tornou testemunho. O céu respondeu, e o milagre está em movimento. Quando o milagre acontece, o mundo pode parecer o mesmo, mas algo dentro de você já não é igual. Há uma nova forma de ver, de sentir, de caminhar. O coração que antes carregava medo, agora conhece a paz. A mente que vivia cheia de dúvidas agora encontra descanso nas promessas de Deus. A transformação não vem de fora para dentro, vem do encontro com aquele que te ouviu quando ninguém mais podia entender. Você já não é mais a mesma pessoa que começou esta oração. Aquela alma cansada que pedia por um sinal, agora carrega dentro de si o testemunho vivo de que Deus age, mesmo no silêncio. O milagre te mudou, não apenas por ter trazido uma resposta, mas porque te ensinou a confiar no tempo de Deus. Você aprendeu que o silêncio dele não é castigo, é preparo, que a demora não é rejeição, é lapidação, e que cada lágrima que caiu não foi desperdício, foi rega para a fé florescer. Agora há uma força que você não sabia que tinha. Uma fé que não depende de circunstâncias, uma calma que não vem do mundo. Essa paz é a marca do milagre. Ela não se explica, se vive.
Ela te acompanha mesmo nos dias difíceis, porque quem experimenta o toque de Deus nunca mais volta a viver do mesmo jeito. O que antes era medo, hoje é confiança. O que antes era dor, agora é propósito. E o que antes era fraqueza, virou prova viva do poder de Deus. Você foi moldado pela espera, fortalecido pela fé e restaurado pelo amor. E é por isso que o verdadeiro milagre não está apenas no que mudou ao seu redor, mas no que mudou dentro de você. Deus não apenas resolveu uma situação, Ele te transformou. Ele te fez perceber que a vida, mesmo com suas feridas, ainda é um presente nas mãos dele. E que a cada novo amanhecer, há uma nova chance de recomeçar. Agora você caminha diferente, não porque tudo está perfeito, mas porque você descobriu que a presença de Deus é suficiente. Ele é a força que te sustenta, a luz que te guia, o amor que te cura. E essa é a maior transformação que alguém pode viver, a de se tornar alguém que confia, mesmo sem entender, e continua amando, mesmo depois da dor. Você não apenas recebeu um milagre, você se tornou parte dele. Agora que o seu coração está leve e a presença de Deus preencheu o seu interior, há algo que ele deseja te pedir. Não guarde isso só para você. O milagre que você recebeu não é apenas um presente, é uma semente. E sementes só cumprem seu propósito quando são compartilhadas. Lá fora, há pessoas vivendo o mesmo desespero que um dia te cercou. Há corações implorando em silêncio por um sinal. Há mentes cansadas lutando contra o medo. Há almas que acreditam estar sozinhas. E você pode ser o instrumento de Deus para alcançar uma delas. Às vezes, o milagre que elas esperam começa com uma palavra que sai da sua boca, com uma oração que você decide dividir, com um vídeo como este que você escolhe compartilhar. Aqui, em Reunidos em Oração, nós não caminhamos sozinhos. Cada pessoa que ora junto fortalece outra, cada lágrima compartilhada se transforma em consolo, cada história de fé se torna luz para quem ainda está na escuridão. Somos um só corpo, uma só fé, um só clamor que sobe aos céus. Deus te tocou hoje e agora Ele quer tocar outros através de você. Quando você compartilha essa oração, você espalha o amor que te alcançou. Quando você escreve nos comentários, eu recebo o milagre de Deus, você declara publicamente que acredita e essa fé se torna um farol para quem está perdido. Não se esqueça, o milagre não termina aqui. Ele continua em cada atitude, em cada palavra de esperança, em cada gesto de amor que você semeia. O que Deus começou neste momento vai seguir se multiplicando por meio da sua vida. Volte sempre que precisar. Cada vez que ouvir, Deus vai renovar o que começou hoje. E quando o medo tentar voltar, lembre-se deste instante, o instante em que o impossível se dobrou diante do poder de Deus. Você não está sozinho. Nós estamos aqui, reunidos em oração, caminhando juntos, acreditando juntos, vencendo juntos. Porque quando um coração ora, o céu se move. Mas quando muitos corações se unem, o impossível se torna realidade. E assim, unidos pela fé, continuaremos espalhando milagres, até que cada vida ferida descubra que Deus ainda faz o que nenhum homem pode fazer. O céu ouviu a sua oração. Agora é hora de deixar o mundo ouvir o que Deus fez em você. Fique mais um pouco. Não saia ainda. Deixe o silêncio depois desta oração te envolver por um instante. É nele que Deus continua falando. É nele que o coração entende o que as palavras não conseguem explicar. Talvez você tenha chorado. Talvez tenha apenas respirado em paz pela primeira vez em muito tempo. Está tudo bem. Isso é Deus te alcançando, te lembrando de que você não está sozinho. Mesmo que o mundo não entenda a sua dor, aqui, em Reunidos em Oração, há uma família de fé que ora junto com você. Cada pessoa que passa por aqui carrega um pedido, uma história, um sonho,
E quando esses pedidos se unem, o céu se move. Por isso, quero te convidar a fazer parte dessa corrente de fé. Escreva nos comentários o milagre que você está esperando. Escreva com fé, mesmo que seja só uma palavra, porque quando alguém ler o seu pedido, vai orar por você. E juntos, reunidos em oração, estaremos intercedendo uns pelos outros, acreditando no mesmo Deus que tudo pode. Não há distância para a presença dele. Quando você escreve, ora, compartilha, o amor de Deus começa a se espalhar, e o milagre que hoje você pede, amanhã pode ser o testemunho que vai fortalecer alguém. Volte sempre que o coração apertar. Aqui é o seu refúgio, aqui é o seu lugar de paz. E todas as vezes que você se sentir só, lembre-se, há milhares de corações orando com você neste momento. Você faz parte dessa família espiritual. Você é uma das vozes que o céu escuta. E juntos continuaremos acreditando, orando e testemunhando que Deus ainda realiza milagres. Então, escreva o seu pedido. Ore pelo pedido de outra pessoa. E que, unidos pela fé, possamos ver o impossível acontecer diante dos nossos olhos. Porque aqui, reunidos em oração, ninguém ora sozinho. E o Deus que começou a boa obra vai completá-la em você.